Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Homilia dominical por Anderson Freitas, 12º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Reflexão. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o pecado e a morte entrou no mundo por uma opção nossa. Quanto mais longe de Deus a humanidade está, mais destruição ela gera, trazendo dor e sofrimento para todas as pessoas. Nós não somos capazes de viver sozinhos. Sem Deus, vivemos com medo de tudo. Tentamos construir o mundo com as nossas próprias forças e conhecimento, mas fracassamos. Vivemos num mundo doente, em que nos assusta cada vez mais. Cresce o ódio, a violência, as catástrofes naturais, o egoísmo, o individualismo e os extremismos religiosos, políticos e ideológicos. Cresce dia após dia um ateísmo prático no meio da sociedade, com pessoas que se dizem religiosas, católicas, porém vivem na prática como se Deus nunca existisse. Em tempos de medo, se apresentam diversos salvadores, mas que são incapazes de nos trazer respostas satisfatórias. Políticos não podem nos salvar. A justiça não pode nos salvar. Nem mesmo o cientista, com toda a sua tecnologia e conhecimento, não pode nos salvar. Fugimos da morte. Temos medo de morrer. Nos escondemos e nos matamos uns aos outros por causa do medo de morrer. Buscamos vida a todo e qualquer custo. Porém, estamos cada vez mais doentes, psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, fisicamente e principalmente espiritualmente. O medo de morrer nos roubou o medo do inferno. E por isso já começamos a experimentar o inferno aqui mesmo neste mundo. Para defender uma vida apenas neste mundo, nos esquecemos ou negamos a única fonte de vida e salvação para a humanidade, que é Jesus Cristo. Numa tentativa inútil de fugir do nosso destino final, acabamos perdendo os sacramentos, a oração e a preferência por Deus. A igreja de nosso tempo se tornou algo que não é essencial, que pode ficar de fora, ou por último em nossos planos e na nossa sociedade. A liturgia dessa semana, meus queridos irmãos e irmãs, nos ensina como viver a vida. Jesus nos ensina a não ter medo de viver ou morrer, mas nos alerta para o perigo de nos perder numa morte eterna, com dor e sofrimento sem fim no inferno. Somos chamados pelo Evangelho a fazer uma opção radical pelo Evangelho e por Jesus Cristo, testemunhando-o em todos os lugares e circunstâncias deste mundo. Também somos levados a enxergar o nosso valor diante de Deus. Se o pecado nos rodeia, e às vezes é até mais forte do que nós, a graça e a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que os nossos pecados. É chegada a hora, queridos irmãos e irmãs, de cada um de nós fazer suas escolhas. Este é o tempo favorável para se colocar Deus como princípio, centro e fim de todas as coisas do mundo. É tempo de rever a direção que a humanidade tem caminhado nos dias atuais. É chegado a hora, queridos irmãos e irmãs, de repensar a caminhada e as opções da Igreja Católica no mundo. É tempo oportuno de se voltar a falar de céu e do inferno dentro da Igreja, e menos em dinheiro e política. É preciso recuperar as fontes da nossa salvação. É preciso perder o medo e a covardia de testemunhar o Evangelho. É preciso destruir qualquer tipo de omissão
que nos impedem de levar a salvação para o mundo inteiro ou de assumir a nossa missão diante de Deus e da humanidade. É preciso ter coragem para enfrentar as perseguições naturais causadas pela opção do Evangelho. Está na hora da igreja começar a olhar mais para o céu do que para a terra. E é hora de reconhecer nossos erros e fracassos antes que sejamos banidos do mundo e excluídos do céu. É tempo de enfrentar nossos medos e não de fugir deles. Porque mais cedo ou mais tarde, com pandemia ou sem pandemia, de qualquer forma, nós iremos morrer um dia. Mas porque somos muito preciosos para Deus, Ele nos escolheu para viver com Ele no céu eternamente. Porém, esta graça só é concedida para aqueles que se declaram abertamente por Ele diante dos homens. Porque Deus vê e está vendo tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.